Médio. Israel versus Palestina. Conflito no Oriente Médio. Todos já devem ter ouvido falar no conflito entre Israel e Palestina. Mas o que muitos não sabem é que esse conflito começa antes da Segunda Guerra. Ele começa por volta de 1918, quando os judeus que viviam nos países da Tríplice Aliança começam a voltar para a Palestina. E quanto mais judeus apareciam por lá, mais os conflitos aumentavam. A Inglaterra firmou um acordo com o rei Faisal da Arábia Saudita, o líder que respondia por todas as regiões do Oriente Médio. Esse acordo foi denominado Acordo Faisal-Weizmann, que visava reservar algumas terras para o povo judeu e tirava toda a responsabilidade da Inglaterra sobre o conflito árabe-judeu. A situação na Europa era cada vez pior, e os judeus começaram a se retirar cada vez mais. Com a chegada da Segunda Guerra, os judeus são confinados em guetos e exterminados pelo regime nazista, fazendo assim com que fugissem em ainda maior número para o Oriente Médio. Em 1947, a ONU propõe a divisão da Palestina. Essa questão foi levada a plebiscito popular, onde os judeus aceitaram e os palestinos rejeitaram. Em 1948, a Inglaterra deixa a ONU tomar conta do território palestino. Dessa vez, é decretado que o território seja dividido. Em 14 de maio de 1948, é fundado o Estado de Israel. É então que o conflito fica conhecido. Neste dia, 5 países árabes enviam tropas para impedir sua criação. Este conflito termina em 1949, com os judeus controlando 75% do território da Palestina e com o desaparecimento do Estado Árabe Palestino. Desde então, já houve muitos conflitos, tais como Guerra de Suez, Guerra dos 6 Dias e Guerra do Yom Kippur. No fim de 1967, é formado na Cisjordânia a Frente Popular para a Libertação da Palestina, um grupo de resistência contra os israelenses lá situados. Houve muitos outros conflitos e atentados, onde morreram milhares de pessoas, mas também houve muitas tentativas de negociações. Em setembro de 1978, Israel e Egito assinam o Acordo de Camp David. Israel concorda em devolver o Sinai em troca de paz com o Egito. Em 1994, Israel e Jordânia assinam um acordo de paz. Em 1998, Israel assina o Acordo de Weizmann, que determinava a saída das tropas israelenses de parte da Cisjordânia. E cada vez que os palestinos cumprissem parte do acordo, as tropas israelenses iriam se retirar de uma certa parte do território. Em 7 de fevereiro de 1999, morre o rei da Jordânia, que havia tomado as iniciativas para tentar estabelecer a paz entre os povos árabes e Israel. Em 5 de setembro de 1999, israelenses e palestinos assinam um tratado de revisão, baseado no Acordo de Weizmann, com o objetivo de dar continuidade ao processo de paz no Oriente Médio. No dia 3 de fevereiro de 2000, Ehud Barak, primeiro-ministro de Israel de 1999 a 2001, e Yasser Arafat, presidente das autoridades palestinas de 1994 a 2004, se encontram para colocar em prática a retirada das tropas israelenses da Cisjordânia. No dia 21 de março de 2000, os israelenses devolvem a última parte definida no Acordo de Weizmann. Em outubro de 2001, extremistas do grupo palestino Frente Popular para a Libertação da Palestina matam num hotel em Jerusalém o ministro israelense de extrema-direita Rehavam Ze'evi. Em 2002, tem início a construção do Muro da Cisjordânia, porém, uma negociação intermediada pelos Estados Unidos, ONU, Rússia e União Europeia faz a construção parar. Sua construção é retomada no início de 2004. Em 2005, Israel retira suas tropas da faixa de Gaza e, com a ajuda dos Estados Unidos, responsabiliza o presidente da Síria pelo assassinato do primeiro-ministro libanês Rafik Hariri. E a Síria se retira do Líbano. Logo após a Síria se retirar do Líbano, no início de 2006, 2 soldados de Israel misteriosamente desaparecem, tanto na faixa de Gaza como nas fronteiras ao sul do Líbano. Israel acusa guerrilheiros do Hezbollah. Tem o início do conflito israelo-libanesa. Alguns judeus que vivem na Cisjordânia estima-se que sejam 300 mil hoje em dia.
são totalmente contrárias a qualquer tipo de acordo com os palestinos. Já são 60 anos desde a criação do Estado de Israel. 60 anos de conflitos. Quando será que o Oriente Médio terá paz? Uma opção seria a ONU intervir. Assim como fez com a criação de Israel, e até mesmo usar a ideia original da divisão do território, ou então tornar a Cisjordânia um país independente. No entanto, poderia se entrar no conflito ainda pior, mas alguma coisa deve ser feita. Não se pode deixar a situação dessa forma que está, pois esse conflito vem ocasionando muito sofrimento ao povo do Oriente Médio. Este conflito termina em 1949, com os judeus controlando 75% do território da Palestina e no fim de 1967 é formado na Cisjordânia a Frente Popular para a Liberação da Palestina. Uma opção seria a ONU intervir, assim como fez com a criação de Israel e até mesmo usar as ideias